Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Nápoles e vamos trabalhar aqui com vocês a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, nesse curso gratuito para vocês, vamos dar dicas essenciais para você passar na prova do 16º exame da OAB. Eu tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos, bem-sucedidas nessa empreitada, nesse sonho que todos nós temos de exercer a nossa profissão e de ter acesso à nossa carteirinha da OAB. Então, antes de qualquer coisa, eu queria deixar o meu e-mail à disposição para vocês. É o alexandre_napoles@hotmail.com, que está aí na tela. Joga aí, Homero, na tela. Está aí na tela para vocês, alexandre_napoles@hotmail.com, assim como o meu Facebook, se você quiser tirar alguma dúvida posterior, lá no Alexandre Nápoles Filho. Volta aqui para mim, Homero. Gente, fizemos um raio-x do que caiu nas últimas provas da OAB. E nesse raio-x, identificamos 3 assuntos que foram mais cobrados. As provas da OAB só cobram 2 questões de ECA, ok? Só cobram 2 questões de ECA. Você pode estar em casa pensando, Alexandre, então eu nem vou estudar. Não façam isso, porque eu conheço inúmeras pessoas que não realizaram os seus sonhos porque não acertou uma questão. Então, qualquer questão é decisiva para você nesse momento em que você está se preparando para a OAB. E aqui a gente fez esse raio-x. Joga aí, Homero, para o pessoal na tela. Então foram esses 3 assuntos, gente, mais cobrados na prova da OAB. Direitos fundamentais, na parte de convivência familiar e comunitária, principalmente quando fala da questão da adoção, lá entre o artigo 39 e 52, mais de 60% das questões cobraram esse conteúdo. Outro assunto muito cobrado é a medida socioeducativa, principalmente a medida socioeducativa de internação, que caiu em cerca de 40% das provas. Os artigos do artigo 121 ao 125 e a parte de prevenção especial, que está lá do artigo 74 ao 85, mas principalmente a autorização para viajar. Qual é, então, Alexandre, a sua aposta para esse 16º exame da OAB? Vamos fazer aqui 3 apostas. Levando em consideração o que mais caiu e levando em consideração o que caiu recentemente, que são 2 variáveis que a gente tem que levar em consideração, eu aposto em 3 assuntos que podem ser objeto de questionamento na sua prova da OAB, que está aí na sua tela. Joga aí, Homero. A parte de prevenção especial, do artigo 74 ao 85, como a gente falou, a parte de medida socioeducativa de internação, que faz um tempinho que não é cobrado, do artigo 121 ao 125, apesar de cair muito, mas faz tempo que não cai. E um assunto recente, um assunto novo que foi conhecido pela a Lei da Palmada, né, ou Lei do Menino Bernardo, a Lei 13.010 de 2014, que trouxe a inovação com relação ao direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Então, são esses 3 temas que eu aposto que vai cair nesse 16º exame da OAB. E que a gente vai trazer dicas imprescindíveis para você fechar a sua prova. Vamos começar com uma questão sobre prevenção especial, sobre a questão da hospedagem. Vamos ver aí uma prova do 14º exame da OAB, como que foi cobrado esse assunto, o que demonstra que a prova da FGV gosta desse tema e que pode cair novamente no seu 16º exame. Vamos ver como é que ele cobra? Joga aí, Homero, na tela. O Hotel Botanic recebeu o casal de namorados, Júlia e Matheus,
como hóspedes durante um feriado prolongado. Júlia tem 15 anos de idade e Mateus 18 anos, motivo pelo qual a adolescente foi admitida no estabelecimento por estar acompanhada de uma pessoa maior de idade. Com base no caso apresentado, a partir do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. Então, gente, perceba que a prova da FGV adora colocar casos concretos, casos bem objetivos, para você interpretar a lei ao caso concreto. Essa questão é uma questão que, infelizmente, acontece na vida real, no dia a dia. E ela está lá, você encontra a resposta dela no artigo 250 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver o que é que a letra A questiona sobre esse tema. Vamos lá. Ele diz, ó, trata-se de infração penal, motivo pelo qual, sem prejuízo da pena de multa aplicada ao estabelecimento, o funcionário responsável pela admissão da adolescente está sujeito à responsabilidade criminal pessoal. Gente, isso está falso. Segundo o artigo 250, isso é uma infração administrativa sujeita a multa. Então, não haverá uma responsabilização criminal pessoal desse funcionário desse hotel, ok? Então, a letra A está errada. Vamos lembrar que as crianças e os adolescentes só podem ir para hotéis, pousadas e congêneres, motéis, acompanhados dos pais ou então de responsável. Aqui no caso em tela, fala que o namorado, né, o Mateus, de 18 anos, é que estava acompanhando. Gente, namorado não é responsável. Responsável para fins da lei é quem tem a guarda, a tutela ou a curatela. Então, não é um namorado. Namorado não tem guarda, não tem tutela, não tem curatela daquela criança ou daquele adolescente. Então, não poderia jamais esse estabelecimento aceitar essa hospedagem, a não ser que estivesse acompanhado dos pais ou então um responsável com a autorização dos pais. Lógico que essa autorização é uma autorização por escrito, ok? Beleza? Então, letra A está falso. Vamos ver a letra B. Trata-se de prática cotidiana, sem implicações administrativas ou criminais, previstas na norma especial, uma vez que a adolescente estava acompanhada de pessoa maior de idade que se torna responsável por ela. Apesar de ser uma prática cotidiana, ela tem sim implicações administrativas, não tem criminais, ok? Outro erro é que essa pessoa maior de idade não se torna responsável por ela, como a gente falou. A pessoa maior de idade, só pela maioridade, não se torna responsável pelo outro. Tem que ser os pais ou então ter essa guarda, tutela, curatela, ou então a autorização por escrito dos pais, ok? Então, letra B, falso também. Vamos ver a letra C? Joga aí na tela, Homero. Trata-se de infração administrativa, sujeitando-se à aplicação de pena de multa. A hospedagem de adolescente desacompanhado dos pais responsáveis ou sem autorização escritas desses ou da autoridade judiciária. Gente, isso está perfeito, como a gente falou no artigo 250, inclusive em caso de reincidência, o juiz ele poderá
fechar esse estabelecimento por até 15 dias, cabendo até ele ficar definitivamente fechado e ter sua licença cassada se for comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias. Mas observem que isso só demanda uma sanção administrativa, ok? Só demanda uma sanção administrativa, não incorrendo em sanção penal, ok? Vamos ver a letra D. A gente coloca até aqui, ó, essa observação, como a gente já destacou aqui. Vamos ver a letra D. Trata-se de infração administrativa e penal. Penal é, gente? Não, só administrativa. Sujeitando-se o estabelecimento por determinação da autoridade judiciária a imediato fechamento por até 15 dias. Gente, ele pode fechar o estabelecimento por até 15 dias e pode fechar definitivamente e ter sua licença cassada se for comprovada a reincidência em até 30 dias, ok? Então, falso a letra D. Resposta correta, letra C, de casa. A gente continua no próximo bloco falando de outras questões.